8 horas. Ontem ainda grande Gil, Guilherme, Gus, beleza? E aí, meu caro, bom dia. A última amiga respondeu lá o stories da live. Eu falei, 8 horas da manhã depois de um feriado, nem a pau. E eu sou testemunha, viu? Conheço o Guilherme acho que há uns 20 anos. E pro cara tá aqui às 8 horas da manhã e ele tá aqui toda a live. O cara mudou muito, porque pô, na época que eu conheço o cara, acordar às 10 ele tava acordando cedo. Agora o cara tá de pé às 8 já. Mudança, pô. Quem viu, quem vê, né? E já prepararam os respectivos cafés? Hoje foi no Expresso mesmo, porque acabou que me enrolei aqui nas atividades cotidianas e não consegui fazer o quadro, prefiro muito mais. Mas é o que dá, né? Nem sempre dá para fazer o ideal. Às vezes o bom é inimigo do ótimo, né? Ontem a gente abriu a caixinha lá de perguntas, né? E algumas questões bem interessantes apareceram. Eu queria explorar então essas questões um pouco mais, né? Então, uma das questões ali que apareceram, estou olhando aqui para não errar, né? Então, o que fazer quando existe pouco tempo para a vaga ser preenchida, né? E acho que aqui vale uma reflexão mais longa, mas vamos primeiro a solução, né? Acho que tem duas coisas. Quando você tem um incêndio, a primeira coisa é apagar o incêndio, depois é procurar a causa e de alguma forma trabalhar para que esse incêndio não ocorra, né? Então vamos concentrar no primeiro momento na primeira parte da resposta, depois na segunda. Acho que quando a gente tem uma vaga com pouco tempo para ser preenchida, a primeira coisa então é a gente partir para, em vez de entender por que chegou nesse pouco tempo, ir para a solução. Ir para a solução significa abrir todas as possibilidades para fechar aquela vaga no prazo que você tem, no prazo mais curto possível, né? Isso significa contratar, né, ou terceirizar aquela vaga, né? Isso ajuda quando você já tem empresas, se você já tiver empresas homologadas, enfim, que de alguma forma você já trabalhou e conhece o desempenho, isso ajuda muito, né? A empresa conhece o teu negócio, conhece o perfil já da vaga, né? Se é uma empresa que é especialista naquele mercado, então, por exemplo, vagas na área de tecnologias. Tem empresas hoje que só fazem vagas de tecnologia, né? Ela não faz mais nada a não ser tecnologia. Então ele já tem um network, tem um relacionamento no mercado muito grande, e isso facilita com que você faça toda essa seleção muito mais rápida, né? Normalmente isso tem um custo, é um custo às vezes um pouco mais alto do que fazer o recrutamento interno, depende muito tanto do contexto interno quanto externo, enfim, mas normalmente é um custo bastante competitivo e você consegue resolver de curto prazo, né? Uma outra atividade que você pode desenvolver é trabalhar com um programa de indicação, né? Então, novamente, na área de tecnologia, programador conhece programador, desenvolvedor, né? Então, fomentar essas comunidades, né? Buscar pessoas com quem você já trabalha, né? E que podem te indicar profissionais com aquele perfil que você está procurando. Bom dia, Dani, Danilo, Artulai, bem-vindos, bem-vindas.
A ideia, então, é você multiplicar todas as tuas fontes de dados, de perfis, de currículos, enfim, para que você tenha um processo mais rápido, né? E aí você precisa entender, de repente, normalmente o processo ele é muito lento se você não tem uma base qualificada de currículos, de perfis para procurar, porque você vai demandar muito tempo pesquisando. Por isso que essas duas iniciativas aceleram esse tempo de preenchimento de vaga, porque as duas já partem para perfis já mais preparados, mais alinhados, né? Quando você tem uma empresa que é especialista naquilo, você parte para um programa de indicação, você já, em tese, tem uma chance muito grande de acelerar isso, porque as pessoas que vão vir já vão vir já mais preparadas, né, alinhadas com o teu contexto, do que quando você faz um processo do zero, ou você tem uma base que é pouco qualificada, né, pouco nutrida, enfim, e aí você vai ter que fazer um processo de busca muito mais ativo, às vezes começar do zero. E aí acho que tem uma segunda parte que é importante, que é pensar de médio a longo prazo o que a gente pode fazer para não ter esse problema de ter vagas de curtíssimo prazo ou curto prazo para ser preenchidas. Via de regra, esse problema, pelo menos na minha experiência, ele está muito ligado a um recrutamento muito operacional e pouco estratégico. O que significa isso? Eu só passo a olhar as vagas quando ela aparece ali no meu pipeline de vagas. Antes disso, eu não tenho a percepção, a ciência de que aquilo vai ser importante. Isso significa que você não está trabalhando de forma estratégica. Trabalhar de forma estratégica o recrutamento e seleção é entender, é olhar para o negócio, para as demandas de negócio, né? Entender do ponto de vista de recrutamento o que você pode fazer para ajudar o negócio. Então, por exemplo, se eu olho para o negócio e daqui 30 dias eu tenho a abertura de uma nova loja, por exemplo, num ponto comercial, eu sei que daqui 30 dias eu tenho que estar com a equipe formada, né, para atender essa demanda. Eu tenho que ter vendedor, eu vou ter que ter gerente de loja, vou ter que ter caixa, vou ter que ter estoquista, sei lá, né? As diversas possibilidades aí de trabalho que você vai ter numa loja física. Portanto, se daqui 30, 60 dias você tem essa demanda, você pode começar a trabalhar isso agora, né? Normalmente franquias têm esse problema, né? Tem planos de expansão bastante agressivos, tá? E às vezes em regiões muito distintas, né? Então você precisa ter um recrutamento aqui bastante estratégico sob a perspectiva de você não poder começar o negócio, né, pelo menos na data imaginada, por falta de pessoal. Então, aqui é um exemplo que eu acho que dá essa dimensão da importância da gente antecipar a demanda, né? Uma outra iniciativa que eu acho que é bastante válida é conversar com os gestores, né? Entender dos gestores quais são as demandas que eles têm para os próximos meses, para as próximas semanas, enfim, né? Ter um trabalho bastante alinhado ali para entender quais são os cargos chaves, cargos críticos, aqueles que você não pode, em hipótese nenhuma, ficar sem, né? Você precisa repor no menor prazo possível. Então, você tem basicamente duas questões que alimentam o recrutamento, né? A primeira é crescimento, expansão, então eu vou precisar de mais pessoas, e a outra é uma questão interna, que é o turnover, né? Quanto maior o turnover, maior a minha necessidade de repor aquela mão de obra que está saindo. Então, esses dois pontos você precisa ter no teu recrutamento estratégico, isso muito bem alinhado. Se você antecipar isso, trabalhar com isso de forma mais antecipada, ou enfim, proativa do que reativa, você vai diminuir muito
os incêndios, né? Eu lembro um caso alguns anos atrás, trabalhava numa indústria e a gente sempre tinha uma demanda ali de 3, 4 contratações de um determinado perfil por semana. Às vezes chegava a 6, 7 naquela semana, tal, mas quando tinha pouco tinha uma, duas. Mas essa era a média, 3, 4 por semana a gente contratava naquele perfil. Por quê? Uma posição muito operacional, tal, de chão de fábrica, condições de trabalho bastante desfavoráveis do ponto de vista de EVP, enfim, né? Ninguém sonha, né? Você fala, o meu sonho é ser auxiliar de produção. Dificilmente você vai ouvir esse tipo de coisa, né? Um trabalho bastante, na época ali, bastante braçal, bastante difícil de ser realizado, desgastante do ponto de vista físico e emocional, então você tinha um turnover naquela área bastante grande, além da própria demanda da empresa ali que crescia, então a gente de alguma forma estava sempre crescendo o quadro, né? E uma das atividades então que eu fiz quando eu olhei para isso foi fazer, toda semana a gente fazia um recrutamento antecipando essa necessidade, né? Então no primeiro momento sempre foi isso, reativo, cobrir buraco, mas depois de quase um mês e meio trabalhando dessa forma, a gente conseguiu construir ali um pipeline de candidatos que supriu a necessidade, mas porque a gente antecipou. Então eu abri ali, mesmo sabendo que a média era 3, 4, eu abria 6, 7 vagas toda semana, né? E a gente ia triando e selecionando aqueles que se encaixavam melhor dentro do perfil, fizeram parceria com o governo, enfim, através do Centro do Trabalhador. Normalmente toda cidade tem um centro desse, qualificar e selecionar essas pessoas. Então foi um trabalho bastante interessante, mas que deu cobertura para a gente não ficar preso a essa questão do tempo, né? A gente antecipava ali a demanda. Então acho que essa é uma orientação bacana para que você não fique tão apertado com isso. O segundo ponto que perguntaram era como criar uma grande quantidade como triar uma grande quantidade de CVs, de currículos, né? E aí, enfim, o que eu respondi, e vou explorar um pouco mais aqui, é que a maneira mais rápida, barata e assertiva de fazer isso é através de um software, né, que em recrutamento a gente chama de ATS, Applicant Track System. O software faz a gestão de todo o processo seletivo, tem várias opções no mercado, desde opções 100% nacionais até opções internacionais, fabricantes de software internacionais, softwares que são puramente, né, um ATS, só fazem isso, até soluções muito mais robustas em que o ATS é uma parte de um ERP, enfim, então tem para todos os bolsos, as possibilidades aí. Hoje você tem opção, acho que de bate-pronto assim, lembro de pelo menos umas 10, 12 soluções nessa área, tá? Acho que essa é a maneira mais rápida e fácil. Por que eu digo é mais rápida e fácil? Porque o software, claro, vai depender muito da solução, da complexidade, do volume de trabalho que você tem, mas se for alguma coisa muito básica aí, provavelmente você vai ter um custo mensal na faixa de uns 3 e pouco, 4 mil reais para ter uma solução como essa, né? O custo de qualquer analista é superior a isso. Então, se eu tiver um analista fazendo isso, o meu custo de pessoa com esse colaborador provavelmente vai superar os 4 mil reais. Se tiver um salário baixo ali, né, vai ter um salário de 2 alguma coisa, com benefícios, impostos, enfim, isso vai para mais de 4 facilmente, né? E, enfim, essa pessoa trabalha dentro da legislação, então ela vai ter férias, ela vai ter período que ela de fato não vai estar disponível, tem todas as características de um ser humano trabalhando, né? Numa atividade que ela é eminentemente
que ela pode ser muito fácil robotizada, né? Através de ou de um robô, de um algoritmo, enfim, não importa aqui exatamente o termo tecnológico, mas que a gente possa fazer isso de forma automática, e aí o robô, o algoritmo trabalha 24/7, né? Não tem custo de manutenção, enfim, então é muito mais barato e assertivo. Por que eu digo que é muito mais assertivo? Porque o robô, se você configurar bem, parametrizar bem o software, ele tende a ter muito menos viés na seleção do que o ser humano, né? Porque ele vai procurar exatamente as informações que você parametrizou, né? É óbvio que aqui existe um problema do ponto de vista de viés, sem dúvida, mas ele é muito menor do que o viés do próprio ser humano, pelo menos na média. É óbvio que tem empresas que fazem excelentes trabalhos nessa área, trabalhando a diversidade, inclusão, enfim, reduzindo viés inconsciente ou consciente sobre os processos seletivos, mas em tese o robô faz isso muito melhor do que nós, né? E aí, essa é a principal forma da gente trabalhar esse volume de vagas, né? É muito mais rápido a gente fazer isso através desse tipo de solução. Se você não tem essa solução, não tem porte, enfim, você acha que não tem porte, embora, na minha opinião, empresas mesmo de pequeno porte já comportam esse tipo de solução, né? A gente bota na ponta do lápis, você percebe que isso é muito mais rápido, mais barato. Mas se a sua empresa não tem ou não planeja ter de curto e médio prazo, a outra solução é você fazer isso de forma manual. Você vai ter um controle provavelmente numa planilha, enfim, né? Mas vai fazer essa triagem de forma manual. Se você for triar currículos de forma manual, a minha sugestão é que você faça uma primeira triagem baseada... Bom, então, obviamente, antes de começar a triar, você vai separar os currículos que você recebeu por perfil, né? Então você tem ali uma vaga e aí você separa, né? Fala, isso aqui é, sei lá, assistente de folha, então a vaga de folha, de assistente, auxiliar, enfim. Vaga de produção, tem lá um outro perfil, uma outra caixinha, enfim, você vai separar pelo perfil e depois você vai começar a triar por aquilo que é obrigatório, né? Então vamos dizer que é obrigatório ter um curso X. Cara, não tem um curso X, eu nem olho o resto, né? A gente começa triando naqueles requisitos que são obrigatórios. Não dá para você avançar em hipótese nenhuma com aquele perfil se não tem, né? Tem uma discussão muito grande, mas tem que flexibilizar. Bom, acho que isso é particular de cada empresa, mas a partir do momento que você define aquele critério como obrigatório, é isso que você tem que olhar de primeira. E essa olhada é muito rápida, porque são questões muito básicas, né? É nível de escolaridade, de formação, enfim, é uma experiência específica, é um curso específico, é um tempo, né? Embora a lei não permita, você recrutar ou colocar como requisito, né, mais do que 6 meses de experiência. A gente sabe que na prática muitas vezes isso ocorre. Então, você tem lá o tempo de 2 anos, você não vai contratar alguém que tenha menos de 2 anos naquela função, essa é a primeira coisa que você tem que buscar, né, na sua avaliação. E nesse primeiro momento você já vai triar, vai separar, né, para a próxima fase bem menos currículo, né? Então, e aí depende muito, né? Não dá para falar num percentual, porque cada realidade é uma. Se a sua base de currículo for muito desqualificada, enfim, se ela estiver muito desalinhada, provavelmente você vai receber muito perfil nada a ver, né? Agora, se você já tem isso um pouco melhor trabalhado, talvez você receba menos currículos fora do perfil, e isso vai te dar celeridade de triagem. Depois de você separar, então, aqueles que vão para a próxima etapa dos que você não vai, de fato, dar mais atenção,
aí é a hora de você olhar o currículo de uma forma um pouco mais detalhada, né? Procurando as palavras-chave daquele perfil. Então você vai buscar entender quais são, dentro daquela descrição de cargo, dentro daquele perfil que você está procurando, quais são as palavras-chave essenciais, né? É um trabalho que a gente, como recrutador, tem de mapear, enfim, né, o que é crítico naquelas posições, e a gente vai olhando isso para dar uma celeridade. Porque se você for ler, evidentemente, todo o currículo que você receber na sua mão, dependendo do volume de vagas que você trabalha, você vai passar o dia lendo o currículo e não recrutando, né? Triar currículos é uma etapa bastante importante, mas a gente precisa fazer isso de forma bastante célere. Normalmente depois de... aqui eu já faço um segundo filtro, então esse por palavras-chave, né? Buscando ali entender um pouquinho, de forma um pouco mais detalhada. E aí o meu terceiro filtro é quando eu realmente leio o currículo com mais atenção, buscando entender as experiências e as relações daquele profissional com o mercado de trabalho. Então aqui é uma leitura um pouco mais atenta, mas eu só faço isso na terceira, depois dessas duas primeiras triagens, porque ali eu vou ler, se eu tenho uma vaga, eu vou ler ali com mais detalhes, provavelmente 15, 20 currículos, não vou ler os 100 que eu recebi. Então depende muito da quantidade, do perfil da vaga que você vai trabalhar, mas acho que são duas formas de você trabalhar com triagem de currículo, tá? E aí a terceira pergunta, que eu ainda não respondi, depois vou mandar lá, mas para quem já está aí e for assistir a live também depois já tem, o que estudar para evoluir na carreira de recrutador, né? Então acho que aqui tem alguns pontos interessantes para a gente explorar. Primeiro, obviamente, a parte técnica. Então você tem que ter domínio do que é o processo de recrutamento e seleção. Então, que eu chamo da parte mais técnica, mais hard, o processo em si, né? Então tem como é que a gente tria currículo, todas as etapas de teste, né? Não todos os tipos, porque enfim são vários, mas conhecer pelo menos as principais ferramentas de avaliação de personalidade, de perfil. Existem vários testes, vários assessments que podem ajudar isso, alguns de uso privativo, enfim, de psicólogos, mas a grande maioria dessas ferramentas não são de uso privativo de psicólogos. Qualquer profissional que trabalha com recrutamento e seleção e que tem interesse em aprofundar pode fazer um curso, uma certificação e aprofundar naquela metodologia, enfim. Então acho que isso é importante conhecer pelo menos as principais ali, para que você possa navegar com certa tranquilidade nesse universo, né? Conhecer o potencial e as limitações de cada uma delas. Depois a própria entrevista, né? Como é que a gente entrevista estruturada, semi-estruturada, não estruturada, enfim, as diferenças, entrevistas por competência, como é que a gente desenvolve todo esse modelo de entrevista. Então acho que isso é um ponto importante. Depois a oferta ali, né? A carta de oferta, enfim, proposta para a pessoa. Eu acho que essa parte mais hard do negócio, né? Então isso é importante. É fundamental fazer bem feito. Tendo isso, ou além disso, né, o que a gente pode evoluir? Eu vejo um foco muito grande hoje, por isso o recrutador digital, né, o que a gente quer trabalhar, é nesse design da experiência. Tá? Então o que a gente tem trabalhado nos conteúdos é muito mais a parte da experiência do candidato, da candidata na jornada. Assim como o marketing tem passado por essa transformação, a vendas, enfim, a gente entende que o recrutamento vai por esse caminho, né? A gente deixa de olhar como um processo meramente, passa a pensar nisso como uma experiência nessa jornada. Então aí é importante conceitos fundamentais de marketing,
ou nem tão fundamentais, mas fundamentais para a nossa área, né, como Employee Experience, Candidate Experience, Persona, mapa de empatia, enfim, tudo isso são ferramentas, são termos super relevantes quando a gente fala hoje num recrutamento mais ágil, mais digital, mais humanizado, né? Aqui o ponto é utilizar a tecnologia para humanizar as relações, tá? Não é para distanciar, pelo contrário, é para humanizar, para aproximar. Então, acho que aqui é um ponto importante conhecer esse lado do marketing, né? Aplicado ao RH, nutrição desses leads, né? Como é que eu trabalho um banco de dados, um banco de currículos, de forma a trazer candidatos para o meu perfil, entendendo quais são os momentos desse candidato no meu funil, tá? Então acho que marketing é fundamental hoje no recrutamento, e na outra ponta, tecnologia, né? O mercado de tecnologia hoje é mega aquecido, tem muita vaga, tem muito mais vaga do que gente preparada. Um bom profissional de tecnologia hoje recebe pelo menos 2, 3 ofertas por semana, né? Tem gente recebendo oferta de trabalho todo dia, às vezes mais do que uma. Então, esses profissionais têm muita demanda hoje no mercado, então só que para contratar esse tipo de profissional, por exemplo, de tecnologia, você precisa entender minimamente, não basta só entender de RH, só do processo seletivo, só de recrutamento, você precisa entender um pouco também de tecnologia. Você não precisa talvez saber programar, mas desenvolver uma solução, um software, enfim, mas você precisa conhecer um pouco daquela tecnologia, você precisa conhecer os termos, você precisa conhecer talvez um pouco de lógica de programação, tudo isso vai ser importante para te dar fundamento, tá? E acho que um outro ponto importante é a área de analytics, né? Então ter uma visão de negócio, né? Ter uma visão bastante apurada de como o recrutamento vai apoiar a organização na sua estratégia organizacional. Então acho que isso é crítico, tá? E a partir disso trabalhar com dados. Eu gosto muito, tem um pessoal chamado Capra Institute, são os caras muito bons, muito feras na área de ciência de dados, né? E o Ricardo Capra, que é o cientista-chefe deles, tem uma frase que eu acho sensacional, né? Ele diz assim: a gente tortura os dados até eles confessarem. Na época que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, não dá para atuar com achismo. Eu acho, eu penso, enfim. Isso é inadmissível hoje no mundo como a gente vive, né? Tem dados. Se tem dados, a gente começa a falar de forma alinhada. Se não tem dados, cara, vai atrás de construir. Então essa visão analítica, ela é muito crítica, né? Não tem espaço para achismo, né? Acho que isso é fundamental. Você ter uma visão analítica, saber trabalhar com dados, saber o básico, né? Pelo menos o que são dados, como estruturar isso, como limpar dados, trabalhar, isso é bastante importante, porque isso vai te dar depois base para a hora que você tiver que analisar os indicadores de performance do teu processo. Senão você acaba às vezes se apaixonando e a gente às vezes tem isso, né? A gente se apaixona pelo indicador, mas não entende como ele de forma prática colabora com o negócio. Então não é medir, mensurar simplesmente por medir, mensurar, mas porque aquilo vai contribuir de alguma forma com um cenário maior, né, com a tua organização, com o teu processo em si. Você só vai conseguir isso a partir do momento que você tiver essa cultura analítica bem desenvolvida. Então, se tivesse que fazer um grande resumo, acho que qualquer profissional de recrutamento deveria estudar, né, se apropriar de ferramentas de tecnologia, da parte técnica do próprio processo seletivo, de recrutamento,
de cultura analítica, né, ciência de dados. A parte de design e marketing é fundamental. Acho que esses são os grandes campos para o recrutador de hoje, num futuro próximo, né? Você fala, e daqui 5 anos? Daqui 5 anos não faço a mínima ideia. Acho que a gente vai construir esse futuro, né? Isso seria um chute hoje dizer o que vai ser nos próximos 5 anos. Acho que nos próximos 2, 3 anos dá para a gente pensar com relativa segurança de que esse é um caminho que a gente tende a trilhar, né? Focado na experiência, na jornada, utilizando muito o design, o marketing para apoiar toda essa estratégia de recrutamento em prol da organização e do negócio, né? Acho que até me estendi um pouquinho aqui do que eu queria. Vou abrir aí para vocês perguntarem, falarem, enfim, dúvidas, alguma questão que vocês queiram perguntar também, fiquem à vontade. Para quem foi entrando aí, eu não dei bom dia, enfim, sintam-se todas cumprimentadas. Enfim, quem quiser perguntar, falar, fique à vontade. Como provar para a empresa que é mais barato a tecnologia? Cara, essa acho que é uma competência fundamental para o profissional de RH, né? Existem 2 formas de você conseguir implementar qualquer coisa no RH. Uma delas é se a pessoa, se o teu gestor, né, se a tua liderança acredita que aquilo é possível, e eu diria que isso é um ato de fé que pode, né, facilitar muito, enfim, mas normalmente não é o que acontece no mundo dos negócios, né? Então você tem o caminho do ato de fé, o cara acredita, você vai propor e vai para frente, ou você vai ter que provar o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento daquela tua iniciativa. Normalmente, quando você fala, por exemplo, de ATS, qualquer uma dessas ferramentas tem uma tabela de ROI. Então, basicamente, o que você vai calcular nessa tabela? Enfim, né? Você vai ter ali o custo de aquisição, implementação e manutenção daquela ferramenta, né? E aí você tem o custo que você tem hoje para fazer aquilo de forma manual, né? E qual é o custo, de repente, que você tem hoje? Eu tenho uma pessoa, né? Então, se eu tenho uma pessoa, então, normalmente, assim, acima de 100 colaboradores, empresas acima de 100 colaboradores têm de 1 a 3 profissionais no RH. Se tem de 1 a 3 profissionais no RH, provavelmente você não vai ter ninguém desses 3 100% dedicados a recrutamento, tá? Mas você tem ali uma jornada, sei lá, você tem 20 horas semanais dedicadas àquela atividade. Faz a conta. Quanto custa a remuneração dessa pessoa, né? E aqui não estou falando só do salário, ou do salário bruto. Quanto custa 20 horas desse profissional com salário, benefícios, impostos, né? Aqui eu já tenho uma conta base de quanto esse processo me custa internamente, né? Eu posso ter outras ferramentas, outros softwares ou licenças que eu utilizo nesse processo, né? Talvez eu pague ali algum banco de currículo, enfim. Eu coloco todo o meu custo de fazer da forma que eu faço hoje, sem a ferramenta, né? Então, aqui eu já tenho um comparativo que me dá a base para mostrar. Falo, olha, hoje, do jeito que a gente faz, existe esse custo e tem esse resultado, né? Com base no que a gente vai implementar, com essa tecnologia que a gente vai trazer, o custo vai ser esse e a expectativa de resultado é essa. Então eu iria por esse caminho, mapear um cenário
existente e mostrar um cenário possível. Como a maioria dessas ferramentas já estão bem disseminadas no mercado, esses fornecedores têm estudos de caso diversos. Eu sou uma empresa, eu sou uma indústria. Cara, tá aqui, ó, 50 cases de indústria. Eu sou comércio varejista, tá aqui, mais 30 casos de comércio varejista. Então, você vai ter muito case, essas empresas vão poder te apoiar, né, nesse processo de mostrar o valor, de mostrar o retorno sobre o investimento. Na pior hipótese, se não conseguir isso, é montar uma tabela basicamente com essas informações: qual é o custo de aquisição, manutenção daquela ferramenta, e qual é o custo que você vai ter hoje. Às vezes você não vai substituir a pessoa, mas você vai poder direcionar aquela pessoa para atividades mais estratégicas, para atividades que ela pode de fato contribuir com o seu conhecimento, contribuir com a sua experiência de forma muito mais estratégica do que ficar, por exemplo, triando currículo ou fazendo ligação ali para conferir uma coisa ou outra do currículo. Você poderia fazer isso através de tecnologia. Então acho que eu iria por esse caminho. Então beleza, pessoal, queria agradecer aí a todos e todas que estiveram aqui com a gente. Quem for assistir depois a gravação também, aí o meu agradecimento. Na próxima semana, 8 horas da manhã, a gente tem mais um Café com RH. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem por aqui, enfim, a gente responde no direct, enfim, compartilha também se achar que é uma dúvida que pode ser mais geral, né, que pode contribuir com todo mundo. A gente compartilha. Bons cafés, bons trabalhos e até semana que vem. Um abraço.